Olá, como vai? Aqui é o Edu. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a ferramenta Janela de Inspeção no Excel. A janela de inspeção é uma ferramenta que, como o próprio nome já indica, vai fazer uma espécie de inspeção na nossa planilha, especificamente, na questão das fórmulas e referências. Ela se encontra justamente aqui dentro da guia Fórmulas, ok? No grupinho Auditoria de Fórmulas. Você encontra o ícone dela aqui, Janela de Inspeção. Ela se encontra na guia Fórmulas justamente porque o papel dela é relacionado ao resultado das fórmulas e resultado das referências, que podem ser alterados constantemente, de acordo com as modificações que a gente faz na nossa planilha. Não faria muito sentido a gente fazer uma auditoria de algo estático, que nunca muda. Tá, ok, beleza. A gente entendeu mais ou menos onde é que ela está, Mas para que ela serve? Bom, aqui a gente tem um exemplozinho, tá? Eu criei um exemplo bem básico assim, aqui só para você dar uma olhadinha, tá? Então nós temos aqui algumas datas, um destino específico e uma quantidade de produtos. Então vamos supor aqui que eu vá digitando algumas datas, escolha para onde o meu produto vai, uma das 3 lojas e a quantidade. E aqui nós temos uma outra planilha, tá? Chamada Relatório de Janeiro, onde a gente vai acompanhar o total de produtos que foi encaminhado para a loja 1, loja 2 e loja 3, já que a cada dia um total pode ser encaminhado para uma loja diferente. Qual é a questão nesse caso? Vamos supor que eu esteja preenchendo esse relatório aqui com várias datas, vários destinos e quantidades, mas eu queira acompanhar em tempo real aqui do meu ladinho, tá? Exatamente esse relatório, ok? Então, qual é a quantidade que eu já tenho para a loja 1, para a loja 2 e para a loja 3? Vamos supor, por exemplo, que isso aqui seja uma previsão, tá? Então, eu estou prevendo que em determinado dia eu vá enviar uma determinada quantidade. Eu quero saber mais ou menos, quando eu vou chegar a uma determinada quantidade base aqui que eu determinei para o meu mês. Como as planilhas estão separadas, você teria que ficar intercambiando entre uma planilha e outra para ver aqui no caso do relatório as quantidades já somadas de todos os números que você colocou no acompanhamento. Com a janela de inspeção, não. E no finalzinho do vídeo eu vou te explicar ainda um modo alternativo à janela de inspeção que pode ser ainda mais bacana, tá? Então vamos fazer com que esse relatório de janeiro apareça para mim aqui durante o acompanhamento também. Tá? Como é que eu faço isso? Basicamente, você vai selecionar então a área que você quer deixar à vista na outra planilha. Então, basicamente é assim que funciona a janela de inspeção, tá? Você vai selecionar uma área da sua planilha que você quer que esteja visível em outras planilhas também, enquanto você estiver mexendo com outras planilhas da sua pasta de trabalho. Nesse caso, eu vou selecionar todo esse pedacinho aqui. Óbvio que eu poderia selecionar só esse aqui que contém os dados, mas eu também vou selecionar, no caso aqui, o meu cabeçalhozinho, tá? Então, eu selecionei esse pedaço e agora, dentro da guia Fórmulas, eu vou clicar em Janela de Inspeção. Dependendo do seu Excel, ela vai abrir num local diferente. A minha já estava fixada aqui em cima, mas provavelmente ela abriria assim para você. Tá? Então, ela abriria essa janelinha aqui pequenininha desse jeito, e aí você clicaria aqui nessa opçãozinha Adicionar inspeção. E aí, quando você clica em adicionar inspeção, como a gente já selecionou essa área vem automaticamente para cá. Se a gente não tivesse selecionado essa área, bastaria clicar nessa setinha aqui e selecionar simplesmente a área que você quer inspecionar. Joia? Aí você vai dar um clique em adicionar. É claro que você pode adicionar mais áreas também, tá? Várias planilhas, várias células, tá? E vários intervalos. A janela de inspeção, deixa eu só expandir ela um pouquinho aqui. Ela vai mostrar para a gente aqui alguns campos, como o nome do arquivo, que é esse aqui, janela de inspeção, a planilha, que é relatório de janeiro, tá? Você pode ter outras planilhas, nome, caso haja um nome definido, a célula, o valor que está contido nessa célula e a fórmula. Então, todas as células que contêm alguma fórmula ou referência vão aparecer aqui nessa coluninha de fórmula para você ver exatamente o que está acontecendo, para você fazer uma auditoria exatamente do tipo de fórmula ou referência que você está inserindo aqui. E a partir do momento que a gente volta para cá, perceba que essa janela fica flutuando aqui. Então, por exemplo, vamos supor que eu faça uma mudança aqui na loja 2, não é mais 60, é 85. E automaticamente eu consigo ver a mudança acontecendo aqui também. Você pode mover essa janelinha, tá? Então, clicando aqui nessa área cinza, aqui em cima no título dela, você pode jogar ela para o lado de cá, tá vendo? Bater ela do lado de cá, e aí você abre um painelzinho para ela, que você pode redimensionar também, joia? E aí, se você clicar nessa setinha aqui, você consegue mover, redimensionar e fechar, tá? Então, basicamente, mover aqui é só o que eu fiz também. Você pode jogar aqui para o lado de cá, para o lado direito também, joia? Assim como você pode jogar aqui do lado de cima, que é onde ela estava anteriormente. E aí fazer o redimensionamento aqui, para cima e para baixo, caso você queira observar pelo lado de cima.
mas eu acho mais bacana ela do ladinho ou então flutuando, né? Eu vou deixar ela flutuando aqui. Você pode remover, tá? Excluir algumas inspeções. Então, se você quiser acompanhar somente as células que contêm as fórmulas, você pode ir selecionando aqui e clicando em excluir inspeção para não precisar mais inspecionar essas outras células que contêm dados muito fixos, né? No caso aqui. Então, para não ter aquele probleminha de você ficar perdido no meio das células. Então, agora a gente vai acompanhar só isso aqui, tá? Os valores mesmo que estão disponíveis em cada uma, se você quiser. E então, se você quiser fechar, basta clicar aqui no xizinho e você fecha a janela de inspeção. No entanto, no momento que você clicar sobre ela, ela vai abrir exatamente com os dados que você já tinha inserido anteriormente, tá? Então você pode simplesmente excluir todos esses dados se você quiser depois e colocar uma nova área de inspeção aqui para monitorar, inclusive, células de outras planilhas, tá? Não precisa ser de uma planilha só, não. Então, como eu disse, ela é útil caso você queira acompanhando alguns valores que podem ser mudados aqui. Então, eu tenho alguns valores, se eu adicionar mais uma data aqui, por exemplo, 20/1, agora eu vou colocar aqui loja 3, vou colocar 300. Automaticamente esse valor muda aqui, perceba? 761, eu tenho loja 1, loja 2, loja 3, para eu ir acompanhando em tempo real o que está acontecendo aqui na minha planilha de relatório. Entretanto, como eu disse para você, existe uma maneira alternativa de fazer essa inspeção, né? Diferentemente dessa janela, que pode ser um pouquinho confusa, um pouquinho chata de observar aqui. Então, eu vou fechar ela aqui, tá joia? E uma outra maneira seria criar uma imagem vinculada, ou seja, a gente vai criar uma cópia desse pedacinho aqui como imagem, só que uma imagem vinculada aos dados, de modo que ela seja alterada assim que meus dados forem alterados também. Como é que eu faço isso? Eu vou selecionar esse pedacinho novamente aqui, e aqui dentro da guia página inicial, eu vou clicar no botãozinho copiar, tá bom? Então eu vou clicar aqui em copiar e eu copiei esse conteúdo. Agora, tanto faz se vai ser aqui ou se vai ser na outra planilha, não vai fazer a mínima diferença, tá? Onde você vai colar isso. Você vai clicar aqui com o botãozinho, na setinha, na verdade, né, da opçãozinha colar aqui dentro da guia página inicial. E a gente tem duas opções aqui já pré-definidas. A gente tem a opção imagem, que o Excel vai colar o conteúdo como imagem, mas é uma imagem estática. E a gente tem justamente imagem vinculada, que é essa última aqui. É o que a gente quer. A gente vai dar um clique aqui em imagem vinculada. O que significa? Significa que essa imagem aqui ela está vinculada aos dados, de modo que, se eu modificar esses dados, a minha planilha também vai ser modificada, a minha imagem vai ser modificada aqui, tá joia? Então vamos ver se realmente funciona. Então, se ao invés de 300 aqui eu colocar 1000, ok? Eu vou ter a modificação acontecendo aqui. Na verdade, ela não está acontecendo aqui, ela está acontecendo aqui porque é essa planilha que está buscando os dados de lá. Mas, como essa imagem vinculada reflete o conteúdo que está aqui dentro, então eu consigo fazer um acompanhamento mais bacana aqui. Ou seja, um acompanhamento visual, inclusive, tá? Caso eu prefira fazer esse acompanhamento de forma visual, eu tenho ela aqui bonitinha. A diferença é que ela não vai ficar visível para outras planilhas, né? Ela não fica flutuando, não é uma imagem que fica flutuando. Então, você precisaria fazer uma cópia dela em outras planilhas, caso você quisesse acompanhar em outras planilhas também. Mas é uma alternativa que pode ser bacana, caso você queira uma visualização um pouquinho mais personalizada, tá? Então, eu venho aqui, por exemplo, 22 de janeiro, vou adicionar mais um produto para a loja 1 de 150. Aí você vai ver o valor da loja 1 mudando aqui. Bom, de qualquer modo, deixa eu abrir a minha janelinha de inspeção e deixá-la bonitinha aqui também, ter as duas opções disponíveis aqui lado a lado. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida que você tiver em relação a esse assunto, deixe nos comentários. Se você tiver uma observação para acrescentar, alguma dica interessante que você queira deixar aí, fique à vontade. Eu te vejo então numa próxima aula, beleza? Até mais!